Oi, oi, como é que vocês estão? Temos que conversar, né? Tem mais ou menos um mês que eu postei um vídeo aqui e falei que ia voltar com o canal e não voltei. A questão é a seguinte, eu tô grávida. Sou péssima dando notícias. Como você pode ver no título desse vídeo, sim, estou grávida. E esse vídeo específico eu vou fazer porque eu tô devendo pra pessoal que me segue lá no Instagram. Pois é, o pessoal lá do Instagram já tá sabendo dessa notícia há quase um mês, eu acho. Talvez até mais de um mês. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @perdidaembaires. Lá eu atualizo sempre muito mais rápido do que aqui no YouTube. Apesar de eu querer muito continuar fazendo vídeo frequentemente pro YouTube. Mas exige demais de mim, né? Gravar, editar, etc. Então, agora tá um pouco mais complicado. E aí, eu prometi que eu ia fazer um vídeo contando como foi que eu descobri a gravidez, se foi planejado, enfim, todos esses detalhes que eu sei que a maioria gosta. Eu gosto muito, eu sempre assisti esses vídeos de gravidez, mesmo não estando grávida, porque eu gostava muito desse tema. E então eu resolvi que vou fazer. Primeira coisa que eu queria falar é assim, eu ainda não sou médica, então talvez se eu falar alguma coisa aqui errada, vocês me desculpem, tá? Estamos aí estudando para no futuro ser médica, por enquanto ainda não. Peço desculpa também, porque talvez no meio do vídeo eu sinta falta de ar. É normal, né, na gravidez sentir essa falta de ar, principalmente quando você tá falando muito. Então, se eu tiver uma respiração muito profunda, é por esse motivo, então já me desculpa, tá? Então vamos começar do começo. Desde os meus 15 anos eu tomo anticoncepcional, aquela pílulazinha. E eu sempre tomei muito direitinho, no horário certo, seguindo todas as recomendações da minha ginecologista. E no ano passado, em outubro mais ou menos, eu simplesmente parei de menstruar. Eu não sei porquê, ninguém sabe até hoje. Eu fiz vários exames, eu fui em ginecologista e não tinha nada. Nisso eu comecei a fazer inúmeros testes de gravidez e sempre deu negativo. Então assim, tava tudo certo. A minha médica só falava, espera, para de tomar um anticoncepcional, que um dia sua menstruação vai descer. Aí eu fui pro Brasil em dezembro, acho que foi dia 18 de dezembro. Ainda sem tomar um anticoncepcional, porque minha menstruação não tinha descido. Chegando no Brasil, eu conversei com os meus pais, e aí eles falaram, cara, vamos fazer um teste, um exame de sangue, né, um beta-HCG, pra ver o que tá acontecendo, vai que você tá grávida. Eu falei, beleza. Fiz e deu negativo, obviamente. Porque, né, eu já tinha feito outros testes e sempre dava negativo. Aí fiquei todo o período no Brasil e logo no ano novo, no dia 1º de janeiro, a minha menstruação desceu. Aí eu fiquei super feliz e falei, legal, minha menstruação desceu. Só que eu não tinha levado o meu anticoncepcional que eu tomava aqui na Argentina pra lá. Já que eu tava tanto tempo sem menstruar que eu esqueci. E aí eu falei, bom, vou continuar sem o anticoncepcional pra poder não tomar um no Brasil e depois ter que mudar quando chegasse na Argentina. Continuei e eu tinha passagem pra voltar pra Buenos Aires dia 27 de janeiro. Então falei, quando eu voltar pra Buenos Aires em fevereiro, beleza, eu começo a tomar o meu anticoncepcional. Assim foi. Voltei pra Buenos Aires, cheguei em fevereiro, minha menstruação desceu e eu comecei a tomar o anticoncepcional. Nisso, engravidei. Porque foi um erro muito de principiante, na verdade. Sempre que você começa a tomar um anticoncepcional, você precisa de um tempo até ele começar a fazer efeito. E eu simplesmente esqueci desse detalhe e foi isso. Muito provavelmente engravidei ali no início de fevereiro. Beleza. Eu não sabia e eu não esperava isso. Não foi planejado. Na verdade, a gente queria um pouquinho mais pra frente, né? Não agora. Mas tudo bem também, a gente tá bem feliz agora. No momento foi um estresse.
O jeito que eu descobri foi meio assim divino, sabe? Porque a minha menstruação, eu tive uma menstruação, que na verdade eu acho que eles chamam de escape, que foi muito pouquinha, assim. E eu achava que tinha sido porque eu tinha acabado de começar a tomar o anticoncepcional, então era normal ela vir menos, né? Tipo, nunca foi muito abundante, então eu falei, ah, tudo bem, vem menos. Eu descobri em abril. Aparentemente eu já estava grávida de quase 2 meses. Aí você pergunta, ah, mas você não desconfiou de nenhum sintoma? Não. Primeiro, tipo assim, eu sentia muito enjoo matinal. Mas isso é algo que eu sempre tive, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tomava remédio pra ansiedade e era comum eu acordar sentindo aquele embrulhozinho no estômago. Por quê? Porque era da minha ansiedade. E nesse período que eu descobri, foi um período pré-prova, né? Das minhas primeiras provas da faculdade. Então, eu achava que era o estresse, que era o nervosismo da faculdade. Então, eu acordava, sentia aquele enjoo e falava, tenho que comer alguma coisa. Daí eu ia comer e melhorava. Além dessa questão dos enjoos, o meu cabelo ficou super oleoso, a minha pele ficou cheia de espinha e super oleosa, sério. Eu acordava de manhã, sério, era horrível só de lembrar. Tempos difíceis pra patricinha. Só que eu achava que, sei lá, era coisa do anticoncepcional que eu tinha começado a tomar. Então, na minha cabeça, era qualquer coisa menos gravidez. E num belo dia, depois de uma aula de saúde mental, que foi difícil aquela aula, eu segurei o choro a aula toda. E antes de ir pra aula, eu não queria ir, eu tive uma crise pesadíssima, assim, não de depressão, mas eu tava me achando super feia, nenhuma roupa cabia, tava me achando inchada. E eu falei, ai, gente, que horror. Mas assim, tudo eu achando que era por conta da faculdade ou por conta do anticoncepcional que eu tinha começado a tomar. Aí, tava saindo da faculdade e passei na frente de uma farmácia. E quando eu passei na frente da farmácia, eu falei, e se eu compro um teste de gravidez? Assim, em nenhum momento passou na minha cabeça que eu estava grávida, mas passou pela minha cabeça fazer um teste de gravidez. Comprei o teste e vim pra casa. Eu comprei 2 testes. Eu cheguei em casa, era umas 6 e pouco, mais ou menos. E o Carlos chegou por aí também. Então eu falei, eu vou fazer esse teste, vai dar negativo mesmo, com certeza. Não tem problema eu ter que esperar o dia seguinte pra fazer com a urina mais forte do dia, concentrada, não sei o que lá. Assim que eu fiz xixi, coloquei a fitinha, deu 2 segundos, 2 listrinhas. Aí eu já entrei em pânico. Eu comecei a chorar muito e eu gritei, Carlos do céu! E ele foi lá, me abraçou e a gente ficou, meu Deus, e agora? E agora? E eu lembro que eu mandei uma foto pra minha irmã. Eu acho que eu tenho essas fotos, eu vou colocar aqui se eu tiver. Eu desesperada, a foto do exame. Isso era, sei lá, 7 horas da noite. E a gente ficou deitado na cama, abraçados. E eu chorando muito por umas 2 horas. Depois dessas 2 horas eu falei, eu vou fazer o outro teste. Porque já tinha me dado vontade de fazer xixi de novo. Aí eu fiz 2 segundos, 2 vezes de novo. Aí eu falei, ferrou. E aí a gente já desesperou, assim, não desesperou de estar grávida, desesperou de ter que saber que realmente estava acontecendo. E aí a gente achou um laboratório que tinha perto de casa pra ir no dia seguinte, sendo que o dia seguinte era um sábado, ia ficar pronto só na segunda-feira. Mas eu falei, vai ter que ser, né? A gente precisa fazer esse exame de sangue pra ter certeza. Aí a gente fez o exame de sangue de manhã cedo e ficou o final de semana inteiro ansioso pra descobrir. Foi difícil. Daí no sábado mesmo eu já contei pra minha mãe, eu falei pra ela, mãe, acho que eu tô grávida. Na verdade foi até engraçado o jeito que eu contei pra ela, eu acho que eu tenho print aqui também da conversa, eu vou ver se eu coloco.
eu cheguei e falei assim, ai, tô com um problema, olha como eu tô resolvendo meus problemas. E era perto da Páscoa, então eu tava comendo um ovo de Páscoa. E ela falou assim, qual é o seu problema? E eu mandei a foto do teste de gravidez. E ela surtou, ela falou, calma assim! Aí ela me ligou, a gente conversou, eu contei pra ela e, enfim, deu tudo certo. Chegou, segunda-feira, saiu o resultado do meu exame e era positivo, né? Não tinha como. 2 testes de farmácia positivíssimos e o de sangue também. E aí começou a saga de médico, obstetra, né? Eu não tinha referência nenhuma, eu não sabia absolutamente nada de como funcionava isso aqui na Argentina. E foi um surto pra mim. Antes de falar dessa questão do médico, eu queria falar um pouco da reação da família, né? Porque acredito que muita gente tem a curiosidade disso. A primeira a ficar sabendo foi a minha irmã. Assim que eu fiz o primeiro teste, eu já mandei as fotos pra ela e ela surtou junto comigo, porque, enfim, não era nada esperado. Logo em seguida, eu contei pra minha mãe no dia seguinte e eu sabia que a reação do meu pai não ia ser muito boa. Não que ele não quisesse, não que ele não gostasse, sei lá, do Carlos, ou que ele não achasse que eu estou na idade de ter um filho, porque se você não sabe, eu tenho 27 anos, então assim, ok, não é gravidez na adolescência, mas é muito difícil porque eu tô longe, né, e isso pesa demais. Além de estar fazendo faculdade, né, mas enfim. E eu não contei pra ele, eu falei, mãe, este BO é seu. Conta você pra ele, quando ele tiver ok, eu ligo e a gente conversa. E eu lembro que ele ia viajar no final de semana seguinte. A gente segurou uma semana, mais ou menos, essa informação, eu e ela. E aí ela contou no sábado e ele viajava no domingo. E no sábado que ela contou pra ele, ela falou que foi assim... difícil, porque ele tava muito nervoso com a situação. Ele tava feliz, mas ao mesmo tempo tava bem ansioso, né? Porque é muito difícil você estar longe da sua filha nessa situação. Então, foi difícil. Eu não falei com ele nesse dia, a gente só se falou no dia seguinte. Depois ele foi viajar a trabalho e a gente não se falou muito nesse período. E aí depois que ele voltou, que né, a cabeça dele deu uma esfriada, a gente conversou, eu contei tudo pra ele e aí foi bem tranquilo. Hoje em dia eles são avós babões, entendeu? Compram um monte de coisa pro neto. Inclusive a gente já sabe o sexo, né? Bateu o nome, vai ser um menininho. E... não devia ter contado isso agora, né? Tem que fazer tudo uma timeline. Eu sou péssima. Depois do meu pai, eu esperei fazer a primeira ultrassom pra contar pros meus avós. Eu liguei pra eles, contei. Pros meus tios, igual. E pros pais do Carlos, a gente chamou eles aqui em casa e contou. E eles ficaram bem felizes. Então, no final deu tudo certo. A única coisa que a gente ficou meio apreensivo foi com isso. Com a distância mesmo de... eu estar aqui sozinha, tendo que lidar com isso e mais pra frente ter que lidar com uma criança sozinha, né? Mas vai dar tudo certo. Assim que a gente descobriu a gravidez, a gente correu atrás de obstetra. Não é uma coisa muito fácil. Eu tenho o plano de saúde aqui, mas eu recebi indicação de uma obstetra que era particular. E eu falei, beleza, vou nessa obstetra particular e marco consulta com a obstetra do meu plano de saúde. A obstetra do plano de saúde demoraria 1 mês a primeira consulta. E eu falei, eu quero ir logo, porque eu preciso fazer logo uma ecografia e resolver essa situação, né? Fui na obstetra, levei o exame de sangue e ela falou, beleza, a gente tem um exame de sangue, mas você precisa fazer um exame, uma ecografia, pra gente confirmar a gravidez, né? Precisa, né, ver ali se tá tudo certo. Mas ela já tinha me passado o ácido fólico e tudo isso. Beleza. Consegui marcar uma ecografia pelo meu plano de saúde e foi no mesmo dia da minha primeira consulta com a
obstetra do plano de saúde. A obstetra, a primeira obstetra que eu fui, eu não gostei dela. A do plano de saúde, tá? A particular eu gostei muito e continuei com ela por algum tempo. Já do meu plano de saúde eu não gostei muito. Eu achei que eu não fui muito bem tratada e como era uma primeira consulta, eu esperava mais, sabe? Tudo bem. Aí fiz ecografia e descobrimos que eu já estava grávida de 13 semanas. E na nossa cabeça, eu estaria grávida de 10 semanas. Então foi assim um choque, porque o neném estava gigante dentro da minha barriga. E aí foi isso. Depois dessa ecografia eu voltei na obstetra e ela me passou algumas recomendações, a gente conversou, tudo certo. E aí... Bom, e aí foi mais ou menos isso. Depois dessa primeira ecografia, eu anunciei no Instagram que eu estava grávida, fiz um vídeo bem bonitinho. E falei também pro resto da família, né, que eu tava esperando, na verdade, essa ecografia pra confirmar. E aí sim eu falar pros meus avós, pra minha família, pros meus amigos e tudo isso. Porque a gente sabe que é muito complicado. E foi bom, de certa forma, porque eu já tava de 13 semanas, que é mais ou menos ali o período ideal pra você contar da gravidez. Porque a gente sabe que antes disso pode acontecer aborto espontâneo e tudo isso. Então, foi bom ter acontecido dessa forma, porque eu sou muito ansiosa, eu não ia conseguir ficar segurando até 13 semanas pra contar que eu estava grávida. E, continuando a história... Não aconteceu muito mais além disso. Eu continuei indo para as consultas, continuei fazendo os exames, fiz outras... Ai, sério que o vizinho resolveu fazer uma reforma. Ignore. E aí eu continuei fazendo consultas. Hoje estou de 20 semanas, exatamente na metade, 5 meses, meu Deus. E... eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque eu não tava me sentindo confortável com a situação. É muito difícil, assim, por mais que eu quisesse muito ser mãe, é muito difícil você, na situação que eu estou, morando em outro país, fazendo uma faculdade, descobrir que estou grávida, né? Então... ainda tem uma outra coisa, que é a relação do peso, né? Eu já estava acima do peso quando eu engravidei. E isso era uma preocupação que eu tinha muito grande dentro de mim, sabe? De pressão alta, de diabetes, várias coisas. Como a gente queria, né, ter um filho daqui a uns 2, 3 anos, eu já estava pensando em me preparar, né? Eu tinha começado a academia, a gente estava indo frequentemente todos os dias. Eu já tinha consultado com nutricionista, tava fazendo dieta. Na verdade, eu comecei a fazer esse processo em fevereiro. E até o momento que eu descobri que eu tava grávida, eu tinha emagrecido quase 7 quilos. Então, eu tava num processo pra melhorar o meu corpo e a minha cabeça pra engravidar. E descobrir, assim, que eu tava grávida foi um baque, assim... E ainda tem as outras coisas, né, que eu sentia no primeiro momento, meu cabelo oleoso, a minha pele oleosa. Isso mexia demais, assim, com o meu psicológico, com a minha autoestima, e isso foi muito difícil de lidar. Depois disso, no meio do caminho ali, entre a 14ª, 15ª semana, veio meio que uma depressão, tinha vezes que eu não conseguia sair da cama, um cansaço muito grande, uma vontade de não fazer nada, juntando com aquilo da cabeça, né, de, meu Deus, eu tô grávida. Então, foi por isso também que eu que eu falei que ia voltar com o canal e no final não consegui, porque foi um mês e meio muito intenso na minha cabeça pra lidar com tudo isso. E ainda tinha o fator faculdade, né? Que eu ficava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu descobri que tava grávida na época das provas. Obviamente eu não consegui passar em nenhuma das provas.
reprovei a primeira era de fisiologia e a primeira era de bioquímica. E isso também pesava muito na minha cabeça, porque eu falava, poxa, eu tô aqui pra estudar e eu não tô conseguindo estudar. E só agora, né, depois de tanto tempo, eu consigo... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Era uma fase, passou, agora eu já tô bem, agora eu já consigo estudar. Lógico que eu não consigo estudar com o pique que eu tinha antes, né, de ficar o dia todo estudando, mas eu dou o meu melhor e faço o melhor que eu consigo neste momento. Então, eu tenho muito na minha cabeça de que tudo bem, vai dar tudo certo. Já deu, na verdade, né? Eu quero continuar gravando esse tipo de conteúdo de gravidez até pra a minha família, que tá longe, conseguir ver. Mas eu não quero focar nisso. Então, a minha ideia é meio que fazer uns vlogs, misturando a questão da faculdade, meu dia a dia, passeios e tudo isso. E falando um pouco de como que tá sendo a semana, como que eu passei, como que tá o bebê. Se eu fizer ecografia, eu mostro pra vocês. Então, quero fazer esse rolê aí. Vamos ver se vai dar certo. Além disso, eu também quero trazer vídeos mais voltados pra Argentina, pra Buenos Aires, pra morar aqui, faculdade, tudo isso. Porque eu sei que é importante pras pessoas que querem vir estudar aqui. Como tá difícil, vou finalizar esse vídeo aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Um beijo e até a próxima. Aqui, ó. A perna aqui, perninha, a outra perninha, o braço, as costelas aqui. Esse aí não tô entendendo nada. Ai, meu Deus, olha. A mãozinha mexendo.